gostaria muito de compartilhar com os irmãos a respeito da vida de Jó. Nós estamos em uma campanha de prosperidade. E no livro de Jó, capítulo 1, fala a respeito de um homem próspero em todas as áreas. Um homem que era próspero em sua saúde, um homem próspero com o seu caráter, um homem próspero com o seu casamento. A Bíblia fala que ele também era um bom pai, ele intercedia pelos filhos. Um homem próspero em todas as áreas que você puder imaginar. E a palavra do Senhor nos fala que Jó passou por algumas situações e eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. No versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias e de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim eu fazia Jó continuamente. Amém? Pode se assentar. Então a palavra do Senhor nos mostra um homem próspero, um homem que tinha sua família, sua esposa, seus filhos, seus bens. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que Jó, ele intercedia pelos seus filhos, orava pelos seus filhos, levantava um holocausto em favor dos seus filhos, porque pensava Jó: se algum dos meus filhos tiver pecado contra Deus, blasfemado contra Deus, Jó ia lá e intercedia. Estava tudo bem na vida de Jó, estava tudo muito tranquilo. Jó estava com uma prosperidade em suas mãos. E a palavra do Senhor Deus diz, irmãos, que a história de Jó, ela foi mudada. No versículo 6 diz o seguinte: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Essas palavras vêm do próprio Deus. Como é bom nós sermos lembrados por Deus. Como é bom nós sermos honrados por Deus. Como é maravilhoso nós termos créditos com Deus. E a Bíblia aqui nos fala que todo esse elogio, todas essas palavras de bênçãos veio do próprio Deus. No versículo 9 diz: então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó teme a Deus? Acaso não o cercaste com sé, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amados, Satanás quis dizer para Deus que Jó era fiel ao Senhor por causa das bênçãos que ele tinha.
Satanás quis dizer para Deus que Jó adorava ao Senhor porque os seus filhos estavam bem, porque ele tinha muitas jumentas, porque ele tinha muito gado, porque tinha muita terra, porque tinha muito dinheiro. Então o próprio Satanás entendeu que havia uma cerca que cercava a vida de Jó e seus familiares, que era a bênção de Deus sobre a vida daquela família. Isso nos mostra que cada um de nós também, nós somos cercados por Deus. Nós temos a bênção do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos bens. Há uma proteção divina em nossa vida. E muitas vezes acontecem situações em nossa vida porque há uma permissão de Deus. E aqui Satanás fala para Deus: este homem só te adora porque ele tem. Este homem só te adora porque o Senhor abençoou ele. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus então permite que Satanás toque nas coisas de Jó. Então existem situações que podem acontecer na sua vida e na minha vida, em que vem de repente, acontece de repente. Nem toda tempestade surge. A meteorologia não acerta todas. Você liga a televisão, você acessa a internet e você verifica se amanhã vai haver sol em Jundiaí, ou você vai fazer uma viagem, talvez para o Nordeste, e aí você vai logo lá na internet para você ver, quero ver se vai fazer sol em Porto Seguro, na Bahia, e de repente você vê ali no site, olha, vai fazer sol, e você chega até a cidade, de repente está tudo escuro, e está vindo ali uma tempestade, e talvez chove, talvez faz frio, porque a meteorologia às vezes erra. É difícil errar, mas muitas vezes eles erram. E às vezes, amados, tem tempestade que surge na nossa vida que a gente não vê nenhum sinal. Ninguém avisou. E ninguém avisou Jó que isso ia acontecer. Estava tudo bem na vida dele. Estava tudo legal. Ele estava bem com seus filhos, estava bem com seus bens. E quando de repente começa a surgir algumas notícias na vida de Jó, e agora aquele homem próspero, aquele homem com grande estabilidade, ele começa a perder o que tem. E a Bíblia diz, irmãos, que começaram a vir mensageiros até a casa de Jó e dizer para Jó, olha, vou ler para os irmãos aqui no versículo 13, se os irmãos quiserem acompanhar, no capítulo 1, versículo 13, começa a falar: sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas passeam junto a eles, de repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada, só eu escapei para trazer-lhe a nova. Falava ele ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espada, só eu escapei para trazer a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento no lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram, só eu escapei para trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus alguma culpa. Você pode dar glória a Deus por isso? Agora nós vemos, irmãos, uma outra realidade. Nós vemos agora um homem que perde os seus bois, que perde as suas jumentas, que perde o seu gado. E nós vemos agora um homem
já vi mãe enterrar filho, eu já vi filho enterrar pai. E eu posso dizer para os irmãos que é algo muito triste, como todos vocês já participaram de um momento como este. Mas a vida de Jó tem um diferencial. Esse homem precisou enterrar 10 filhos de uma vez só. Eu não sei se os irmãos conseguem imaginar a vida desse homem, o estado emocional deste homem, o estado psicológico deste homem. Não sei se os irmãos conseguem imaginar como a mulher de Jó ficou vendo seus filhos todos mortos. E agora eu pergunto para os irmãos, Jó não perdeu a maior prosperidade da vida dele, amados. Jó não perdeu a presença de Deus sobre a vida deles. E nós sabemos que a palavra de Deus está recheado de palavras sobre a nossa vida financeira. A palavra de Deus fala muito sobre o dinheiro. A palavra de Deus fala muito sobre a prosperidade financeira. E tudo isso eu creio. E tudo isso eu entendo que acontece no tempo de Deus. Porque no tempo de Deus acontece a prosperidade na nossa vida. Por isso vale a pena essa campanha. Muitas pessoas estão semeando hoje e vai colher no tempo de Deus. Por isso a Bíblia diz, lança o seu pão sobre as águas e depois de muito tempo acharás. Hoje nós estamos aqui em uma campanha. Hoje você fez um propósito. Hoje você lançou uma altar e uma oferta. Hoje você está participando do quarto dia da campanha da prosperidade. Agora, o tempo da resposta, o milagre de Deus, isso é ato soberano. E só Ele sabe. O tempo, o momento pertence a Deus. Agora, a maior prosperidade que havia na vida de Jó não eram as ovelhas, não era o gado. A maior prosperidade que havia naquele homem era a sua vida espiritual com Deus. Porque a gente percebe, irmãos, que o vento veio, a tempestade chegou. E quantas vezes não chega na sua vida o desemprego? Quantas vezes não chega na sua vida também as dívidas? Quantas vezes você planeja alguma coisa e não dá certo ou dá errado? Quantas situações você pode ter passado e talvez você chegou aqui hoje com um monte de problema? Agora, se a gente servir a Deus somente pensando nas coisas, então nós vamos servir um Deus que tem mãos para abençoar. Nós vamos servir a um Deus somente por causa das suas mãos, por causa daquilo que Ele tem para nos dar. Mas quando nós, irmãos, temos como princípio o maior tesouro, o maior patrimônio, a maior prosperidade, a presença do Senhor, então a gente vem na casa do Pai. E mesmo em crise, mesmo em choro, mesmo em desespero, mesmo com um vento dentro da sua casa, mesmo com um esposo que talvez não te entenda, mesmo com filhos talvez fora dos caminhos do Senhor, mesmo com o risco de você ser mandado embora amanhã, e você vem para a casa do Pai, e você levanta as suas mãos, e você declara: Senhor, o Senhor é o meu maior tesouro, o Senhor é a minha pedra de maior valor, o Senhor é tudo para mim, o Senhor é a minha maior prosperidade. Eu quero glorificar o Teu nome, Senhor, porque o Senhor perdoou os meus pecados, o Senhor sarou as minhas feridas, o Senhor curou os meus traumas, e hoje o meu nome está escrito no livro da vida. E eu sei, se hoje o Senhor voltar ou eu partir, eu vou me encontrar com o Senhor, e por todo sempre, por toda a eternidade, eu andarei em ruas de ouro e de cristais. Aleluia! Aleluia! Então, amados, essa é a maior prosperidade. Glória a Deus. Tem muitas pessoas hoje que têm lindos carros, grandes empresas, muito dinheiro, muitas ações, muito poder, mas são pessoas vazias. Eles dariam tudo para ter o que nós temos aqui hoje, se eles soubessem, mas eles não sabem. O Deus desse século cegou o entendimento dessas pessoas. Mas quantas pessoas, irmãos, vivem magoadas, tristes, aborrecidas, semblante caído. A gente vê tão ricos, mas tão vazios, vazios de Deus. A gente vê pessoas tão ricas e aí vem uma enfermidade sobre eles. Eu conheci, todos os irmãos também já conheceram